Boa noite, meu nome é Carolina, eu sou bolsista do Programa de Dança Experimental. A nossa live hoje, contexto, é dentro do evento Ingrep e eu vou falar sobre o texto A Dança como Arte Visual, Interfaces entre Corpo e Vídeo, de Roberto Basílio Fialho. Eu deixei fixado o nome do texto, mas na plataforma do evento tem o link para o PDF do texto. O autor, ele analisa nesse texto o contexto da pós-modernidade nos Estados Unidos para entender como a relação entre dança e vídeo pode trazer para a dança esse status de arte visual. Ele inicia falando sobre o Michael Jackson e a importância que ele tem, pensando em videoclipe e nos movimentos que ele fazia, como o moonwalk. Então, ele aprofunda um pouco mais nisso e traz que o Michael Jackson transformou a dança em coisa de televisão. Então, em algo midiático e popular, né, devido ao grande alcance de público que ele tinha. Depois, o autor traz o Merce Cunningham, que é um importante coreógrafo, e que nas obras dele ele trabalhava muito essa relação entre corpo e tecnologia. No final dos anos 30, da década de 30, o Cunningham começou a trabalhar com o John Cage, e eles juntos criaram desenvolveram um método de criação no qual eles criavam várias frases de dança e elas eram sorteadas aleatoriamente. Então, os dançarinos, isso era pouco antes da apresentação, então os dançarinos só tinham contato com o que eles iam dançar, com a música, pouco antes deles se apresentarem, o que trazia essa independência entre as áreas, né? Apesar de uma poder agregar muito a outra, elas são independentes, então uma não precisa da outra para acontecer. E em colaboração com vários outros artistas, o Cunningham também desenvolveu uma performance chamada Variations V, que foi estruturada a partir de sensores que captavam os movimentos dos dançarinos. Então, a interatividade desses dançarinos, ela afetava diretamente tanto a luz quanto o som. Os sons eram produzidos variados de acordo com essa interatividade dos dançarinos. E aí o autor começa a entrar um pouco mais nessa relação de corpo-máquina, e nisso ele traz sobre a importância, a diferença do acesso e o diálogo sobre esse tema, que abre um espaço de interface que agrega arte e tecnologia através dessa relação, né, de corpo e máquina, e traz um novo sentido para comunicação, então traz novas formas de se comunicar nessa relação. Esse texto ele busca esclarecer o entendimento sobre essa aproximação entre corpo que dança e imagem digital, né, essas tecnologias digitais de imagem. E
Bom, antes da sistematização dessa ideia de corpo e máquina, já era possível pensar algumas questões nesse sentido. Como eu falei, ele analisa muito o contexto da pós-modernidade nos Estados Unidos, então aqui ele traz sobre os Estados Unidos ainda estar se recuperando do final da Segunda Guerra Mundial. Então, era um contexto social, político, de muitos movimentos, né, de movimento feminista, de movimento estudantil contra a Guerra do Vietnã, de negros buscando direitos iguais, lutando por direitos iguais. E seja por esse contexto político ou pela relevância que esses movimentos tiveram no âmbito acadêmico, a realidade da época era que ali necessitava de uma transformação social. Então, com isso, o governo passa a financiar a arte. Então, com construção de museus, de salas de espetáculo, e é nesse contexto histórico que surge o movimento artístico pós-moderno nos Estados Unidos. O Cunningham ele construiu uma relação entre corpo e imagem a partir da interface com o vídeo, que abriu um mundo de possibilidades na cultura visual. Então, ele traz o vídeo e o filme como novas possibilidades do que o palco não conseguia oferecer. Então, com cortes de câmera ou posicionamentos de diferentes câmeras, né, para além daquilo que o palco sozinho conseguia oferecer. E no final dos anos 80 e início dos anos 90, ele começa a utilizar o computador para a criação artística. Então, ele criava um movimento em um programa que simulava o corpo humano tridimensional e depois era digitalmente animado esse movimento e com isso ele conseguia analisar o melhor ângulo, o que agradava ele mais naquilo, para depois, com isso, ele levar para frente e aí os dançarinos adaptavam esses movimentos e absorviam para o corpo. O autor aqui, ele propõe como um possível caminho para pensar a relação dança e imagem, a ideia de movimento. E analisando tanto a obra do Cunningham como a de Trisha Brown, que também era uma coreógrafa e que criou uma performance que ela dançava com um projetor nas costas, preso nas costas. Então, à medida que ela ia se movimentando, imagens eram projetadas nas paredes do teatro. E isso tirava a limitação, né? O corpo ele tinha uma certa limitação pensando nas paredes daquele lugar e a imagem não se prendia nessa limitação, nesse limite. Então, pensando em obras do Cunningham e da Trisha Brown, a partir do movimento, analisando elas a partir do movimento, é possível deduzir que ambos, a própria noção de corpo se altera. Então, nisso pensar que o corpo humano ele tem limitações, né, que são naturais, são normais, então isso vai acontecer, e o computador não tem essas limitações. Então, essa relação corpo-imagem ou corpo e vídeo, ela torna possível ampliar as possibilidades, tirar esses limites, né? Então, ampliar esses limites e alcançar novos lugares, novas experiências, novas possibilidades. Então, assim, se você pega um bailarino, a não ser que você pendure ele de cabeça para baixo, ele não vai ter como dançar de cabeça para baixo durante tempo nenhum. Mas quando você pensa numa câmera, num vídeo, você consegue virar essa imagem
Então é possível colocar um dançarino dançando por horas de cabeça para baixo, em diferentes posições, de diferentes formas, com diferentes iluminações. Então é expandir esse corpo para além do corpo humano, né? Ele sendo parte humano e parte representado por imagens. E isso não faz com que o corpo humano ele deixe de existir. Então, muito pelo contrário. Exatamente. Então, assim, o corpo humano ele não deixa de existir nessa relação, né? Ele simplesmente é ampliado. Então, ele se transforma. E a gente consegue alcançar muitos outros lugares, ampliar muitas coisas. A gente vê isso em videodança, por exemplo, né? Que isso é muito usado, essa relação de tecnologia, corpo, dança, desse corpo que dança. E é uma relação que é muito importante da gente pensar, inclusive no atual momento que a gente está vivendo, né? No atual contexto em que tudo tem sido via tecnologia, né? A tecnologia está cada vez mais presente. Então, pensar na importância que é a gente transformar esse corpo e a gente chegar a ampliar essas relações, né, entre dança, tecnologia, dança e vídeo, dança e imagem. Bom, o texto é basicamente esse. Espero que eu tenha conseguido transmitir o que eu entendi desse texto, né, o meu entendimento dele. Tenha conseguido ser clara. E caso tenha alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem comentar que eu respondo aqui. Mas, de qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado e que continuem acompanhando o restante do evento, do Ingrep e das nossas lives que sempre acontecem aqui no Instagram. E, enfim, é isso. Eu tô deixando aberto para se tiver alguma pergunta, algum comentário que vocês queiram fazer. Mas, desde já, quero agradecer vocês que estão assistindo e a quem for assistir depois também, vai ficar salva essa live. E, então é isso, muito obrigada. Se vocês tiverem alguma coisa, podem falar. Bom, então eu vou encerrar aqui a live, mas ela vai ficar salva, então qualquer dúvida vocês podem escrever nos comentários ou mandar mensagem pra gente. E muito obrigada de novo a vocês que ficaram aqui acompanhando e quem for assistir depois também. E boa noite para vocês.